Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Como é bom estar na presença de Deus e começarmos mais uma escola sabatina. O pastor hoje falou aqui à frente na mensagem pastoral do primeiro culto da manhã desse sábado sobre a importância no lar o sacerdote. E também da mãe quanto do pai, os primeiros caminhos que nós devemos ensinar aos nossos filhos no lar. Mas esse lar só será perfeito, irmãos, se nós tivermos mediador. Alguém que possa interceder por nós, ou alguém que esteja intercedendo por nós. Esse falar de mediação não é bem visto hoje pela sociedade secular. Por quê? Porque muitos acham que interceder hoje é uma forma de comparação ou de forças no pensamento popular. Porque muitos acham que Deus, ele é visto como um Deus irado, como um Deus mau. Ninguém pode interceder ou fazer com que Deus seja um pouco mais ameno. Há um pensamento assim no mundo. O Senhor é visto como um Deus irado que devemos implorar, que se deve ser convencido e mudar sua atitude de ideias. O mundo pensa que Deus é assim. De tantas coisas que acontecem no nosso mundo hoje, Deus é culpado de muitas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque não conhece aquilo que nós conhecemos através do estudo do quê? Da lição da escola sabatina. Viu, Elcio? Que fala sobre o mediador. Que fala sobre um Deus que intercede por nós. Isso é importante nós compreendermos. Porque nessa misericórdia de Deus por nós, Ele colocando a sua vida. E nós entendemos também uma coisa muito importante, onde Jesus está intercedendo nesse momento. Para muitos Ele apenas o quê? Ascendeu aos céus. E aonde Jesus está? Para o mundo? Não sei, mas para nós. E é isso, irmãos, que nós vamos aprender essa manhã, ou também estudamos durante a semana. Um Deus maravilhoso. Nós louvamos um Deus, irmãos, porque é um Deus que nós conhecemos. É um Deus que faz milagres em nossa vida. E nesse momento, irmãos, para louvar esse Deus, para adorar esse Deus, nós vamos cantar o hino de número 11. Ao Deus de Abraão, louvai. Possamos, ao som aqui à frente, ficar em pé e cantarmos com bastante entusiasmo e começarmos essa escola sabatina. Amém.
Vamos nesse momento nos ajoelhar perante Deus. Senhor, muito obrigado por esse sábado maravilhoso, onde temos a oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, para neste momento, ao iniciarmos mais uma escola sabatina, termos a oportunidade de aprender mais da Tua intercessão por nós a cada instante de nossas vidas. Ó Deus, que tudo que seja feito aqui neste momento seja para o Teu engrandecimento, para o Teu louvor e para o nosso crescimento no conhecimento da Tua palavra. E que tudo que nós façamos, Senhor, seja em prol da salvação de cada um de nós, da pregação do Evangelho, e que tudo possa ser de acordo com aquilo que Tu esperas de nós. Fica conosco, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós convidamos o quarteto para nos apresentar mais uma mensagem.
pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas por pecar, chorou, sofreu. Encontrou o Mestre, ele a viu e a perdoou. Deu-lhe desta água viva, e ela aceitou. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem quer a fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Nós temos... Os irmãos já escutaram sobre igreja criativa? Mais ou menos como uma igreja cristã de férias. Quem conhece, já ouviu falar de igreja cristã de férias? Aqui, levanta a mão. Eu já participei, achei muito importante. E nós sabemos que essa igreja tem envolver nas férias ali crianças que não são o quê? Que não são adventistas. Através do trabalho que a igreja faz, da ADRA, a ASA e as igrejas locais também. E a missão mundial transeuropeia, ela tem como objetivo essas igrejas criativas. A pregação do evangelho no mundo, irmãos, ela tem uma diferença para nós aqui, na América do Sul, e lá na Europa, algumas coisas diferentes. As pessoas são atingidas de formas diferentes. E essas missões aqui, elas vêm nos falando de que forma a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem tentado atingir as pessoas lá na Europa. Nós sabemos que devido ao poder aquisitivo ser melhor do que nós aqui, o objetivo deles é diferente. A princípio, os pais aqui levam os filhos para a igreja
não é verdade? Nós levamos nossos filhos para a igreja com a intenção, né, de educá-los no caminho do Senhor. Lá há como a igreja não é, por muitos não é bem vista, ou seja, não é tão frequentada quanto aqui, ou a necessidade de um Deus deles não é tanto quanto o nosso, por as diferenças sociais também, e também locais e regionais, eles têm um objetivo. Eu achei interessante essa história aqui, eu não vou contar, só um pedaço aqui, depois nós vamos ver o vídeo. Diz assim, presta atenção aqui, irmão, só num pedaço aqui que eu vou comentar com os irmãos. Thomas, um garoto de 9 anos, estava parado à porta da igreja com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aí ele fala assim, tentei de tudo para convencer meus pais a vir à igreja. Mas, a igreja criativa no caso, mas eles não virão. Por favor, eu posso entrar? Então ele, à porta da igreja ali, com aquele objetivo na igreja criativa, ele pediu se ele podia entrar. E ele entrou. Sorridente, o recepcionista o abraçou, enxugando as lágrimas do menino, disse, claro, pode entrar. Então fez um sinal para que alguém que estava próximo e apresentou Thomas. Ele sorriu agradecido e foi conduzido à sala de artesanato, onde a reunião estava começando. Esse modelo de igreja criativa começou com a igreja anglicana, não com a igreja adventista. Então eles começaram a trabalhar isso. Ou seja, irmãos, no começo teve essa ideia. E depois, o que aconteceu? Aconteceu assim, ó. Aconteceu que foi crescendo tanto esse plano que a igreja adventista foi convidando para essas salas de artesanato e as crianças foram se interessando e aí pediram para os pais levarem as crianças até lá. Interessante que daí não tinha mais espaço. As crianças adventistas agora tinham que ficar nos seus lares e dando espaço para outros. Então agora nós vamos ver aqui o vídeo, o relato, depois nós vamos também a oportunidade que nós temos de dar a nossa oferta para ajudar esses irmãos também. O objetivo é diferente, mas a pregação do Evangelho, irmãos, não importa. Se é dessa forma, está sendo levada na missão ali transeuropeia, é dessa forma que a pregação do Evangelho vai sendo o quê? Pregado. Os filhos estão trazendo os pais para a igreja. O vídeo. Informativo Mundial das Missões. A Igreja Criativa. Algumas senhoras adventistas de Stanbury Park, cidade vizinha a Londres, adaptaram para sua comunidade o programa denominado Igreja Criativa, criado por uma igreja anglicana na Inglaterra. Seu propósito é prover um culto familiar mais aconchegante para as crianças e pais que normalmente não frequentam a igreja. Para tanto, a Igreja Criativa Adventista funciona como uma espécie de escola cristã de férias permanente. Crianças de até 13 anos são reunidas em grupos para ouvir histórias bíblicas e fazer algum trabalho manual que ajude a fixar na mente delas a lição aprendida. Depois dos trabalhos manuais, as crianças e os pais se juntam a outro grupo para cantar canções alegres de louvor. Em seguida, se reúnem no salão social para o jantar saudável, preparado por voluntários. As crianças trazem os pais, os avós ou os responsáveis. Afinal, o objetivo principal da Igreja Criativa é criar uma experiência de adoração familiar. A Igreja Criativa de Stanbury Park é um programa piloto bem-sucedido. Por isso, a divisão transeuropeia quer introduzi-lo em todo o seu território e ajudar cada região a adaptá-lo às suas necessidades. Parte da oferta do 13º sábado vai ajudar a financiar a adaptação da Igreja Criativa em cada uma dessas regiões. Logo, as famílias em toda a Europa terão oportunidade de conhecerem Jesus e sua família de fé em seus respectivos países, graças à Igreja Criativa e sua maneira divertida de adorar. Sejamos liberais. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, Tu sabe o melhor meio, caminho para ser pregado o Evangelho a todo o povo, nação e mundo. Senhor, com essa missão que seja abençoada por Ti, ó Deus, com esse objetivo da Igreja Criativa, que é muito também interessante aplicarmos também, quem sabe aqui em alguns locais ou na nossa região, para pregar o Evangelho a todo o povo, nação e mundo. Abençoa os doadores, Senhor, que possam ser liberais,
dado de coração para que teu evangelho possa chegar a todas as pessoas que ainda não te conhecem. Se conosco, em nome e pelo amor de Jesus Cristo, te pedimos. Amém. Como já comentamos alguma coisa sobre a introdução da lição, importante falando sobre o ministério e intercessão de Jesus Cristo em nosso favor. Sabe, irmãos, eu estava vendo aqui a Bíblia lá em Lucas 22 ali, que fala quando Pedro tentou interceder ali por Jesus. Lembra que quando Pedro cortou a orelha de Malco ali, o que ele falou? Ele queria evitar aquele que Jesus fosse preso ali. Queria interceder de certa forma. Mas nós sabemos que esse não era o objetivo, né? Não foi a função. Jesus tinha que passar por aquilo ali. E Pedro tentou fazer isso. Até depois Jesus falou para ele que ele mesmo iria negar a Jesus. Né? Ele foi preso e ninguém podia interceder. O plano de intercessão do Santuário Celestial é muito peculiar nosso como Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque nós cremos no Santuário Celestial. Nós sabemos o que Jesus está fazendo hoje, né, intercedendo por nós. Então nós temos bem delineadamente as coisas que de acordo com o santuário terrestre, no Santuário Celestial hoje está Jesus intercedendo por nós. E isso é importante nós sabermos, porque isso também é a nossa fé. Nós, como Igreja Adventista, defendemos o Santuário Celestial. Por isso que nós estamos bem centrados, nós somos bem colocados com relação às profecias bíblicas. Tanto de Daniel, falando depois do Apocalipse, né? E tantas outras que nós aprendemos e estudamos, né, durante esse trimestre e também todos esses anos que nós estamos estudando e vendo também pela Bíblia. E nós temos a oportunidade, em classe, de nós estudarmos esse assunto. Nós temos bastantes professores aqui, algumas visitas, o pastor Mário está ali também, não vai escapar também nenhuma classe, né, pastor? Vai estar conosco aqui também, está sempre aqui disposto também. Então, com nossos professores, nós estudamos, nós recapitulamos,
E espero que a classe também retribua conosco, né? Participando. Irmãos, eu penso assim, qual a parte mais importante na igreja? Alguns podem dizer, o culto divino. Eu acho que tudo é importante. Mas o estudo da palavra de Deus com toda a igreja, irmãos, seria a parte mais aproveitável, não seria? Tudo é importante, mas a parte mais aproveitável é quando nós falamos, nós discutimos, para nós aprendermos e colocarmos em prática em nossa vida. Sempre tenho comentado com a minha classe da lição da Escola Sabatina que nós devemos tirar alguma coisa para praticarmos durante a semana e em nossa semana, né, em nossa vida também. Precisamos de mudança. Nesse momento gostaria de convidar os professores a ficarem em pé, aos secretários também, para nós orarmos e começarmos então. Nós temos ali os minutinhos de apontamentos e oração e já começarmos a lição. Quando eu estiver aqui à frente, aí é que vai ser dado o final da Escola Sabatina, aqui à frente. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de amor e de bondade, queremos te agradecer, Senhor, porque mais uma Escola Sabatina aqui, na recapitulação, junto com essa classe, junto com o teu povo, Senhor, chama pelo teu nome também, para que eles possam aqui recapitular conosco, aprendermos, discutirmos, colocar aí os pedidos e agradecimentos a ti, Senhor, o que foi a semana. Quem sabe para muitos a semana não foi uma semana boa, quem sabe para muitos foi uma semana boa, não sei, mas nós sabemos que pelos acontecimentos finais da história deste mundo, não temos muitas coisas para falar, quem sabe boas. Mas, Senhor, olhando pelo que tu queres para nós, olhando para o santuário celestial, olhando para a esperança que nós temos, isso é uma coisa boa, Senhor, em nossas vidas. Prepara-nos, Senhor, para aquele grande dia. Ensina-nos esses ensinos tão maravilhosos, Senhor, e que nunca venhamos a esquecer daquilo que nós aprendemos aqui. E possamos ensinar essas lições aos nossos filhos. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Está começando pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Recentemente, o mundo foi surpreendido por uma notícia bombástica. O Papa Bento XVI estava renunciando de seu cargo. Com voz calma, ele leu para os poucos presentes a sua carta redigida em latim, onde dizia renunciar por questões de saúde e para o bem da própria Igreja. Em pouco tempo, um novo conclave foi convocado, e depois da fumaça branca e o tradicional anúncio de Habemus Papam, um novo pontífice é apresentado ao mundo. Novamente, para surpresa de todos, ele, embora descenda de italianos, vem da América Latina e adota o singelo nome de Francisco, homenageando aquele que talvez foi o santo mais humilde de toda a hagiologia católica. Assim, separamos este programa de hoje para contar para você um pouco da história dos papas. Afinal, como surgiu o papado? Seria verdade que Pedro foi o primeiro dos papas? É verdade que o Papa é a besta do Apocalipse? Antes, porém, de responder a essas perguntas, precisamos fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, nada é mais infernal no mundo do que o ódio entre os seres humanos. E nada é pior do que o ódio em nome de Deus. E olha que os maus exemplos, infelizmente, podem ser vistos em todos os lados, ninguém está excluído. Vemos crentes desrespeitando imagens e ícones católicos, às vezes párocos impedindo reuniões evangélicas no bairro de sua paróquia. Enfim, qualquer desrespeito à crença do outro é algo abominável. Nós que nos dizemos religiosos, devemos, acima de tudo, aprender a discordar com classe e respeito, e juntamente com isso, ter claro se nossas convicções religiosas são de fato baseados em elementos concretos ou em crendice, tradição ou achismo.
Com base nessas observações, eu preciso apenas acrescentar uma coisa para você. Respeito não significa silêncio ou concórdia em tudo que o outro diz. Portanto, se alguns amigos católicos talvez se surpreenderem com o que vamos revelar neste programa, sugiro apenas que investiguem os fatos e vejam a procedência ou não daquilo que vamos dizer aqui. Voltando, pois, à questão papal, a versão tradicional do catolicismo afirma que o apóstolo Pedro teria sido o primeiro papa. Logo, a história do papado, de acordo com essa versão, teria começado no momento em que Cristo confere a Pedro as chaves do reino, dizendo: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, verso 18. Vou dar agora os argumentos comumente usados para dizer que Pedro seria o primeiro papa, e também por que discordo deles. Em primeiro lugar, dizem que Pedro é o mais citado nos evangelhos. É verdade que os evangelistas fazem referência a Pedro pelo menos 171 vezes, mas se apontarmos todo o Novo Testamento, o nome que mais se repete ali e destaca não é o de Pedro, e sim o de Paulo. Ademais, se a ocorrência de nomes é sinal de hierarquia, saiba que o nome apostólico mais mencionado nos evangelhos depois de Pedro é o de Judas Iscariotes, e nem por isso podemos dizer que ele seria o mentor dos demais. O temperamento expansivo de Pedro, a sua energia, certamente o colocavam em destaque. Era apenas uma questão de personalidade. E é claro que ele foi um dos líderes da igreja, conforme vemos no livro de Atos. Porém, jamais foi o topo da lista ou o papa dos demais apóstolos. Não há nada, nenhuma indicação histórica ou bíblica que aponte para uma liderança, digamos, papal por parte de Pedro. Em segundo lugar, afirmam que Cristo muda o nome de Simão para Pedro. O argumento por detrás dessa fala é que, se Cristo mudou o nome de Simão para Pedro, isto era um fato excepcionalmente importante para indicar que Pedro deveria ser o líder dos demais apóstolos. Por isso, Jesus mudou o seu nome. Ora, o problema é que Pedro não foi o único apóstolo a ter seu nome trocado por Jesus. Não. O Senhor também mudou os nomes de Tiago e João, a quem chamou de Boanerges. Isto você pode encontrar em Marcos, capítulo 3, verso 17. Mudar o nome aqui é apenas colocar um apelido carinhoso e não colocar alguém à frente do grupo. Em terceiro lugar, apontam a lista dos apóstolos como argumento para Pedro. Os teólogos católicos observam aqui que sempre que o nome dos 12 apóstolos é mencionado, o de Pedro vem em primeiro lugar. Aliás, Pedro é citado até em uma expressão coletiva: Pedro e os que o acompanhavam, como está em Marcos capítulo 1, verso 36. Ora, novamente, como dissemos, é ponto passivo que Pedro exerceu certa liderança sobre o grupo, mas isto foi apenas por um pouco tempo. Assim que a igreja se organizou, o primeiro líder efetivo não foi Pedro, e sim Tiago. Você pode encontrar isso em Atos capítulo 12, verso 17, Atos 15, verso 12 e Gálatas capítulo 1, versos 18 e 19. Em último lugar, aponta-se para a frase, Tu és Petrus. O contexto desse argumento está aqui. Jesus dirige-se a Pedro, após a sua maravilhosa profissão de fé: Que dizem os homens de mim? Que dizeis vós? Aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo então confirma a sua promessa: Bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue que a ti revelou, mas sim meu Pai que está nos céus. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus. Mateus capítulo 16, versos 16 a 19. Portanto, a ideia aqui é a de que Pedro seria a pedra sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja, isto é, a Igreja Católica. Eles ainda baseiam este entendimento no trocadilho entre as palavras Pedro, Petros em grego, e pedra, que seria Petra. Assim, Pedro seria a pedra, isto é, o cabeça dos demais apóstolos e da igreja cristã.
O problema com esta interpretação é que, embora não saibamos ao certo qual o jogo de palavras que Jesus teria originalmente usado em sua fala, porque, afinal de contas, ele falava aramaico, existe no Novo Testamento uma grande diferença etimológica entre a palavra grega Petros e Petra. Petros, ou Pedro, refere-se a um pedregulho, uma pedrinha qualquer, enquanto Petra é uma rocha sólida. Note também que Jesus não disse: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, mas antes, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Em outras palavras, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: Pedro, eu sei que você é sincero, mas você é apenas um pedregulho. Contudo, a minha igreja eu edificarei sobre essa rocha sólida, muito maior do que você. Interessante que o próprio Pedro, talvez se lembrando desse episódio, falaria posteriormente dos crentes, isto é, da igreja, como sendo um edifício de pedras que vivem alicerçadas sobre a pedra viva, que é Cristo Jesus, e não o próprio Pedro. Isto está em 1 Pedro, capítulo 2, versos 1 a 10. E Paulo, diga-se de passagem, segue na mesma linha, como você pode ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 11. Leia esses textos com calma. Outro problema com essa interpretação tradicional católica é que não encontramos nenhuma vez nos evangelhos Cristo indicando aos demais apóstolos que Pedro seria o seu líder. Pelo contrário, o Salvador sempre deixou claro a igualdade hierárquica entre os 12. Em Mateus capítulo 23, versos 1 a 12, ele adverte que não aceitassem ser chamados de pai, porque só Deus é pai. Curioso que, contrariando isto, o líder da igreja se autodenomina Papa, que é justamente pai em latim. E também que não aceitassem ser chamados de guias da igreja, porque Cristo é o único guia. Novamente, o clero se denominou por muitas gerações o supremo guia espiritual e teológico dos leigos. Indo para a questão das chaves dadas a Pedro com a ordem de ligar e desligar no céu e na terra, questão esta tão valorizada na iconografia católica, isto é facilmente compreendido se entendermos em outras passagens que este mesmo elemento é conferido a todos os discípulos de Cristo e não apenas a um deles. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 18, verso 18, João 20, 23, Apocalipse 1, 18, etc. Quanto àquela famosa passagem de João 21, verso 15, quando Jesus pede a Pedro que apacente as suas ovelhas, novamente, este pedido também é estendido em outros textos a todos os membros do grupo. Veja, por exemplo, 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 4. Pedro nunca se considerou um chefe supremo ou um papa da igreja, nem em Roma, nem em qualquer outra parte do império. O mesmo se pode dizer de Lino e Clemente, os seus dois imediatos substitutos na cidade de Roma. Nenhum deles jamais arvorou para si o título de Papa ou líder supremo da igreja. É uma pena que, por questões de tempo, eu não terei como tratar em detalhes o que chamamos em teologia de patrística, isto é, o que os primeiros pais da igreja escreveram a esse respeito. Mas eu posso pelo menos afirmar que as passagens geralmente citadas para dizer que os pais da igreja reconheciam Pedro como o primeiro papa são geralmente passagens controvertidas e fora de contexto. Eu vou dar apenas um exemplo para você do que eu quero dizer. O famoso Santo Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais respeitados da igreja, negou veementemente que Jesus se referia a Pedro quando disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas alguns teólogos mostram diversas passagens escritas por Agostinho, onde ele aparentemente estaria validando a interpretação tradicional de ser Pedro a pedra onde Cristo edificou sua igreja. Mas, geralmente, esses colegas teólogos, de quem discordo com muito respeito, não informam que no final de sua vida, Agostinho escreveu uma obra em latim chamada Retractationes, isto é, reelaborações, onde ele esclarece e corrige algumas de suas declarações prévias que não foram bem compreendidas por alguns leitores. E ali, ao falar de Pedro, ele esclarece no livro 1, capítulo 20 ou 21, dependendo da versão, no verso 1, que apesar da má compreensão de muitos, para ele, Agostinho,
A pedra na qual a igreja fora fundada era Cristo e nunca Pedro. Isto está claramente lá, pode ser conferido inclusive no original latino da obra. É só olhar para confirmar. Aliás, esta mesma informação pode ser encontrada também nesta antiga edição católica da Bíblia de Figueiredo, lançada em Lisboa. Então, se Pedro não foi o primeiro Papa, quem foi? Como começou esse sistema papal? No segundo século depois de Cristo, a igreja estava mais organizada e começou a haver mais destaque para líderes locais, geralmente anciãos que cuidavam de uma pequena congregação de fiéis. O respeito adquirido por esses líderes era proporcional ao tamanho da cidade onde a sua congregação estava localizada. Então criou-se com o tempo uma hierarquia entre os anciãos ou líderes locais e os mais respeitados eram aqueles, é claro, que tinham uma cidade maior. Esses passaram a ser mais reconhecidos. Eles foram então chamados de episcopos, um termo grego que literalmente quer dizer aquele que vigia sobre os demais. Este termo, episcopos, já aparecia umas 5 vezes no Novo Testamento, mas com um sentido bem diferente daquele adquirido posteriormente. De episcopos veio a palavra bispo, que usamos até hoje. Agora raciocine comigo. Como dissemos, quanto maior a cidade, maior respeito teria o bispo que cuidava da igreja local, certo? E qual seria a maior cidade daquele tempo do Império? A cidade de Roma, é claro. Então era de se esperar que o bispo de Roma teria maior destaque do que os demais. Sendo assim, quando em 475 de nossa era, o Império Romano Ocidental caiu nas mãos dos bárbaros, a cidade de Roma tornou-se então o reduto inicial das tribos invasoras que dividiram o reino entre si. Ocorre que muitos desses povos invasores, como os germânicos que conquistaram primeiramente a região fronteiriça do rio Reno, eles tinham sido contactados previamente por missionários cristãos, pregadores especialmente da Capadócia, e estes bárbaros haviam se tornado conversos ou pelo menos simpatizantes do cristianismo. Com isto em mente, eles pouparam a instituição cristã e até lhe deram certa autonomia. Agora, é importante dizer que entre o século II que mencionei anteriormente e estas invasões bárbaras, houve, entre uma coisa e outra, no IV século, a marcante figura deste imperador. Seu nome, Constantino o Grande, o homem que unificou a igreja e o Estado imperial. Como parte de uma grandiosa estratégia política, Constantino parou de perseguir os cristãos, deu salário para os bispos da igreja, financiou a construção de basílicas e, pretensamente, afirmou ter se convertido a Cristo. Segundo ele, a cruz de Jesus aparecera como um sol durante uma caminhada para uma batalha, e o próprio Cristo lhe deu o sinal da vitória. In hoc signo vinces, teria dito Cristo, que em latim quer dizer, sob este símbolo vencerás. Então uma mescla de simbolismo cristão e romano começou agora a aparecer em todas as partes do império. Decretos e mais decretos favorecendo o cristianismo foram expedidos. A igreja agora já não era apenas católica, isto é, universal. Ela passara a ser católica, apostólica, romana. E o bispo de Roma era o que mais ganhava com esta situação. Ele, aliás, não tardou em pleitear e conseguir mais e mais destaque sobre os demais bispos da igreja. Houve uma luta acirrada entre os patriarcas para determinar qual teria a autoridade e a hegemonia sobre os demais. Vários fatores contribuíram para que tal posição ficasse com o bispo de Roma. O seu sucesso em resistir a várias heresias e movimentos deu-lhe uma alta reputação de ortodoxia, enquanto várias facções contendentes de várias partes do império frequentemente apelavam para o bispo de Roma para decidir sobre as suas dissidências teológicas. Já no final do segundo século, o bispo de Roma queria fazer valer a sua supremacia a qualquer custo. Um exemplo disto é o que fez Victor I. Ele orientou as igrejas orientais a celebrarem a Páscoa nos domingos. Não sendo atendido, tratou de excomungar os cristãos desobedientes. Depois disto, a partir do IV século, o recurso a Mateus 16, 16 a 19, se tornou cada vez mais frequente
para fortalecer a supremacia do bispo de Roma, que, a partir de então, passou a ter exclusivamente o título de Papa. Assim, no ano 380 d.C., o imperador Teodósio proclamou o catolicismo religião oficial de Roma. E esse imperador deu tanta força ao Papa que ele mesmo foi, ironia das ironias, excomungado pelo bispo de Roma e obrigado a curvar-se perante as suas exigências. Às vésperas da morte de Teodósio, o Estado romano pela primeira vez reconheceu a existência de uma instituição cujo poderio superava a força do império, e vários imperadores seguintes confirmaram o mesmo ofício. Então, para completar os rumos dos bons ventos políticos, a Igreja foi a única instituição do Império Ocidental capaz de sobreviver à ocupação germânica, que mencionei anteriormente. Finalmente, em meados do 8º século, em meio a uma grande contenda política, o Papa apresentou um documento chamado Constitutum Donatio Constantini, ou Doação de Constantino. Neste documento, o imperador Constantino havia supostamente passado para o Papa Silvestre I e todos os demais papas os seus títulos, as suas heranças, as suas terras, tudo o que ele possuía. O papado, então, seria oficialmente herdeiro do imperador Constantino. Embora hoje a maior parte dos historiadores considerem este documento falso, na época ele convenceu. E Roma católica, passou a ser dona de grandes extensões de terra em toda a Itália. Parte dessas terras é hoje o Estado do Vaticano. Estado, aliás, que foi devolvido à Sé Católica por ordem de Mussolini em 1929. Eu disse devolvido porque em 1798 o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte e a Igreja perdeu temporariamente os seus títulos de propriedade. Durante o tempo em que esteve com toda a força governando a Europa, afinal todos os demais monarcas temiam o poder da Cúria Romana, o papado, infelizmente, fez muitos estragos. Estragos estes que coincidem com profecias bíblicas acerca da apostasia e da chegada de um certo anticristo. Esse anticristo é representado em Apocalipse 13 como sendo uma besta fera, isto é, um monstro simbólico que surge do mar. Este poder, de acordo com o apóstolo Paulo, seria revelado em conjunto com a grande apostasia do povo de Deus. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Como esta é uma palavra pouco usada, deixe-me perguntar, você sabe o que é apostasia? Deixe-me definir o termo. Apostasia é uma palavra grega que vem da mesma raiz de apostasium, e ela quer dizer, segundo o dicionário, separação, divórcio, quebra de acordo. Assim, segundo o apóstolo Paulo, uma grande separação ou quebra de acordo aconteceria no futuro do cristianismo. E junto com isto, viria o anticristo. Você pode encontrar esta definição em várias passagens da Bíblia, como 1 João capítulo 2, verso 18, 1 João capítulo 2, verso 22, 1 João, novamente, capítulo 4, verso 3 e 2 João capítulo 1, verso 7. Todas essas passagens falam da vinda e da obra do anticristo. Novamente, a palavra anticristo é outro termo grego que significa aquele que opõe a Cristo, usurpando, tomando o lugar de Cristo. Um estudo sistemático da Bíblia e da interpretação mais antiga das profecias apocalípticas mostra que os cristãos primitivos sempre entenderam que este anticristo seria uma união perigosa entre a Igreja e o Império Romano. O que antes era oposto a Cristo, agora usurpa o seu lugar. Esta é a definição de anticristo. Ora, se a Bíblia diz que a rocha é Cristo, e a Igreja diz que Pedro é a rocha e os demais papas, você vê aí um exemplo de um homem tomando o lugar do mestre. Isto sim seria uma quebra de acordo conforme aquela profetizada por Paulo. Aliás, não é à toa que no documento de doação de Constantino, que já mencionamos, o Papa ali é chamado de Vicarius Filii Dei, isto é, o substituto do Filho de Deus, aquele que está no lugar do Filho de Deus. Uma outra passagem muito forte para mim é Daniel capítulo 7, 25. Ali diz que esse futuro poder
também cuidaria em mudar os tempos, isto é, os calendários, e a lei de Deus, pois foi justamente isto que Roma fez, tanto em sua fase pagã, quanto em sua fase papal. Ela criou uma espécie de calendário universal, fazendo com que os calendários bíblicos baseados na agricultura, na astronomia e nas festas religiosas fosse quase esquecido. Veja os meses do ano como os temos hoje. Eles são quase todos homenagens a imperadores romanos, como Júlio e Agosto, a Júlio César e Augusto, ou também a deuses romanos, como Marte, Março, e Janus, Janeiro. O mês de setembro, que lembra o número 7, passou nas mudanças romanas a ser o mês 9. O mês de outubro, que lembra o número 8, passou a ser o mês 10. Novembro e dezembro, que lembram respectivamente os números 9 e 10, passaram a ser os meses 11 e 12. Assim foi nas reformas julianas, feitas por Júlio César, e depois nas reformas gregorianas, feitas pelo Papa Gregório em 1582. A Páscoa, que no calendário bíblico era celebrada no dia 14 de Nissan, passou a ser fixada no domingo seguinte à lua cheia após o equinócio primaveril do hemisfério norte. Isto apenas para acomodar no mesmo calendário eclesiástico as festas religiosas católicas e as festas pagãs de Baco, o deus romano do vinho, festas estas que deram origem ao carnaval. O mitraísmo, uma religião importante com seu principal culto ao deus Sol, também chamado de Solis Invictus, entrou com força na igreja, graças ao papado, e mesclou a figura de Cristo com a de um deus pagão. Veja esse relevo do deus Sol, extraído de antigas termas romanas. Agora, compare-o com esta imagem de Cristo encontrada numa igreja espanhola do século VII. Neste contexto, o Papa ainda assumiu para si o título anteriormente pertencente ao imperador e que era um título pagão de honra ao imperador como sacerdote do deus Mitras, o deus Sol. Esse título era Pontifex Maximus, ou Sumo Pontífice. Significa o principal construtor de pontes entre os homens e o deus Sol. Curiosamente, o mesmo título hoje largamente usado pelo Papa, que também é chamado de Sumo Pontífice. Não é à toa que a Igreja justamente institui como dia de guarda, o dia de feriado cristão, o dia do Sol, dies solis, dia que, aliás, veio em lugar do sábado bíblico, e dia que foi também rebatizado com o nome de Dies Domini, ou Domenicus, que quer dizer domingo, ou dia do Senhor. Agora, na Bíblia, o dia do Senhor não é o domingo, e sim o sábado. O domingo foi colocado no lugar do dia de guarda prescrito na Bíblia. Veja novamente esse detalhe. No calendário bíblico, o sábado é chamado de sétimo dia da semana, mas a cultura eclesiástica fez do domingo o sétimo dia. É por isso que, contraditoriamente falando, o domingo encerra o chamado fim de semana. Mas veja que estranho, o dia seguinte é chamado de segunda-feira e não de primeira-feira. Com isso em mente, nós podemos passar para a segunda parte da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25. Afinal de contas, ali diz que esse poder não mudaria apenas os tempos, isto é, os calendários, mas também a lei, isto é, a lei de Deus. Agora, pegue em sua casa uma Bíblia católica, e abra qualquer Bíblia católica, protestante que seja, em Êxodo, capítulo 20. Depois tome um catecismo e abra na parte que fala dos 10 mandamentos. Uma vez feito isto, compare os dois textos, da Bíblia e do catecismo. Você se surpreenderá ao ver como a igreja mudou arbitrariamente os 10 mandamentos, isto é, a lei de Deus. Eu poderia ainda falar muito mais coisas sobre o Santo Ofício, as indulgências, a Inquisição, mas eu creio que já dei informações muito fortes para você. Portanto, aqui vão as minhas considerações finais e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nelas. Primeiro, não pense que esses assuntos que nós exploramos têm por objetivo endemonizar a pessoa física daquele que é eleito para ocupar o trono papal. De jeito nenhum. Certamente houve papas sinceros, devotos a Deus e papas desonestos, assim como existem também pastores verdadeiros e charlatães usando o mesmo título de pastor.
O ponto aqui não é atacar a imagem de uma pessoa, mas expor com fatos históricos, bíblicos e proféticos as discrepâncias teológicas do regime chamado regime papal. E nesse ponto, talvez você se surpreenda com o que eu vou dizer. Não confie prontamente no que eu estou dizendo. Isto mesmo. Essas informações que você recebeu foram dadas com o fim de que você investigue por si mesmo os fatos e conclua a respeito do que está por detrás do maior sistema eclesiástico do mundo, se ele é mesmo um sistema bíblico ou se está cumprindo o papel do anticristo predito na Bíblia. E com relação às pessoas que estão na Igreja Católica, deixe-me dizer que eu mesmo fui católico. E eu me ofendo profundamente quando um protestante ou evangélico sugere que eu só me converti quando abandonei o catolicismo. Isto simplesmente não procede. Preste atenção no que vou dizer para você. Eu era um católico muito bem convertido, tão convertido como hoje. O que os adventistas fizeram foi apenas dar-me a chance de conhecer verdades acerca do Deus que eu já amava e não sabia. E como eu, certamente há milhares, eu diria milhões de outros sinceros na Igreja Católica. A Igreja de Deus não pode se limitar aos contornos da minha própria religião, isto é, não são apenas os da minha religião que serão salvos. Antes, a Igreja de Deus é formada por sinceros de todos os credos e até por pessoas que não estão em credo algum. Eu tenho muitos amigos católicos cuja sinceridade espiritual eu jamais poderia negar. Eu não consigo sequer supor a ideia de chegar ao céu e não encontrar ali irmãos católicos como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce ou Francisco de Assis. Se esse pessoal tão caridoso e altruísta não foi verdadeiramente cristão, quem é que foi? Mas de uma coisa eu sei, a menos que haja duas verdades, e não há, eu tenho muitas vezes que optar entre o que diz a Bíblia e o que ensinam as bulas papais. E entre ambos, meus amigos, eu prefiro ficar com a Bíblia. Foi por essa razão que resolvi compartilhar com muita franqueza, mas ao mesmo tempo com muito respeito estes fatos para você, para que você tome por si mesmo uma decisão ao lado da verdade. Pense com carinho a respeito do que eu falei. Ore a Deus. Seja fiel ao que diz a palavra de Deus. E a gente se encontra novamente aqui, tá bem? Semana que vem, na TV Novo Tempo, para mais um programa Evidências. Até lá. Está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus. Que só tem quem já conhece Jesus.
Dai glória ao Santo de Israel, pois é eterno e fiel, refúgio nele encontrarás, e das prisões te livrará. No céu esteve em esplendor, mas escolheu viver na dor, extrema angústia enfrentou para salvar um pecador. Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, nos dá perfeita paz e luz, de nossa angústia nos livrou e nos conforta em seu amor. O seu olhar é força e luz, o seu falar poder traduz. Bendito seja o Senhor, meu Rei amado Salvador. Cordeiro de Deus, Senhor Jesus, nos dá perfeita paz e luz, da perdição nos libertou e a vida eterna nos guiou, e a vida eterna nos guiou. Talvez exista uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem e por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Eu sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é esse estranho ao seu lado? Não o despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber.
lutas no coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus a guiará a um novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus a guiará. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Segurar sua mão, levá-la a Canaã, e Deus o guiará ao novo Por quê, irmãos? A intercessão de Jesus Cristo no santuário em nosso favor, irmãos, foi uma dádiva de Deus, né? Foi para a nossa salvação. Ninguém pode nos separar desse amor. Ninguém pode. E essa certeza que Deus nos dá, né? É certo que fala nossa obstinação de permanecer no pecado. Ou seja, se eu aceito o sacrifício de Jesus Cristo, né, como nós aceitamos, e permanecer nisso, irmãos, não há dúvida. Não tem por que temer a salvação. E a salvação é certa, né? Mas o pecado pode o quê? O pecado pode me afastar de Jesus. E nós estudamos na lição que Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado. Então hoje, né, eu tenho acesso à salvação. Mas nós vamos estudar que um dia, irmãos, ou seja, aquele advogado vai ser o quê? Nosso quê? O nosso juiz. Então ele conhece o Jefferson. Ele me defendeu. Mas um dia eu vou ter que me apresentar diante do juiz. E será que eu aceitei aquela defesa do advogado? Será que ali eu peguei e aceitei o perdão de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como nós estudamos semana passada? Um dia ele vai ser nosso juiz. Aí nós vamos ver, né? Porque Jesus vai diante do Pai interceder por nós. Olha, o Jefferson, ele se arrependeu. Satanás não pode requerer nada sobre mim. Viu como falando sobre Pedro? Que Satanás pediu a Pedro, né? Fala aqui em Lucas ali. E Jesus sabia disso.
Tanto que ele queria interceder ali por Jesus, mas ele não poderia interceder. Somente Jesus é que tinha somente Jesus poderia fazer isso. Gostaria de encerrar aqui com um comentário de Ellen White. E antes de comentar isso de Ellen White, antes que eu me esqueça, JA hoje às 18 horas, tá? Final do concurso bíblico. Então aqueles que estão participando do concurso bíblico, eu também estou participando, o Silmar está participando, algumas pessoas aqui estão participando. Hoje é o final do concurso bíblico, às 18 horas. A senhora White comenta, Ellen White comenta no trecho, diz assim, do seu livro, Caminho a Cristo, página 89. Devemos demorar o pensamento no caráter de nosso amado Redentor e Intercessor. Devemos meditar na missão daquele que veio salvar seu povo dos seus pecados. Ao contemplarmos assim os temas celestiais, nossa fé e amor se fortalecerão e nossas orações serão cada vez mais aceitáveis diante de Deus, porque elas se misturarão cada vez mais e a fé e o amor serão, aqui posso falar, serão inteligentes e fervorosos. Haverá mais constante confiança em Jesus e uma diária e viva experiência do seu poder, de salvar perfeitamente a todos que por ele se achegam a Deus. Irmãos, se há um momento que nós devemos refletir, pensar no caráter do nosso Redentor e intercessor, é agora. Passamos dificuldades, temos as nossas dificuldades durante a semana, mas se nós não temos a certeza desse Deus, porque para muitos Jesus, ninguém sabe onde está Jesus, mas nós sabemos onde Jesus está. Nós temos essa certeza e podemos refletir sobre isso, sobre o caráter de um Deus poderoso. Gostaria de encerrar, então, nesta manhã, a Escola Sabatina, com falar com Deus. Irmãos, quando estiver cantando aqui, irmãos, coloque-se na mão de Deus, o coração na mão de Deus, com essa música aí na frente. Falar com Deus. E no final eu vou aqui orar, né? E terminando a Escola Sabatina.
Querido Deus, ao sairmos daqui nesta manhã, nos leve em paz. O que aprendemos mais hoje do Teu infinito amor por cada um de nós. Aos que aqui permanecerem para o segundo culto, que Tu também possas estar com cada um e que Tu nos dês a certeza e a segurança que sabemos de Jesus ser o nosso substituto. É o que nós humildemente Te agradecemos e em nome de Jesus, amém.